Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Mateus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre o Denver Broncos, e hoje estaremos trazendo para vocês um vídeo, o nosso terceiro vídeo de guia da off-season, dessa vez focado na classe do draft de 2023 do Denver Broncos. Um vídeo que particularmente é muito especial para mim, porque a draft season é a minha época preferida da off-season, São alguns muitos longos meses sem um joguinho de NFL, mas a gente tem esses eventos especiais durante a off-season e o draft é o meu preferido deles, tá? E fico até mais empolgado ainda, já dando um breve spoiler do vídeo, porque foi uma classe que me deu uma empolgada, uma classe que me deixou muito feliz com os valores que a gente conseguiu. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal para dar essa moral pra gente, para se inscrever, um botãozinho para se inscrever e o outro para dar um like para ajudar na divulgação desse vídeo, tá? Divulgar o nosso trabalho aqui do Broncos Brasil, que é off-season, mas a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês, o melhor conteúdo de Denver Broncos aqui no Brasil, tá? E setembro sempre chega, setembro é logo ali e em breve estaremos trazendo as lives com as nossas expectativas para a temporada, o que a gente espera do time, não só nesse ano, mas para os próximos anos. Então vai ter muito conteúdo, tá? Então lembrando que a gente também está com a nossa meta de 700 inscritos até o final da temporada para rolar aquele sorteio que não teve no ano passado, porque a gente não conseguiu bater a meta de 600 inscritos, mas agora faltam só 40 inscritos, porque a gente bateu essa semana 660 inscritos, então tenho certeza que vocês vão conseguir bater essa meta pra gente de 700 inscritos e rolar um sorteio, seja de uma jersey, de um moletom ou algum outro produto que a gente vai decidir em breve, beleza? Mas vamos falar do vídeo, do assunto principal do vídeo, que é a classe de draft do Denver Broncos de 2023, uma classe que a gente falou aqui algumas vezes que não era uma classe que teríamos muitos jogadores porque a gente não tinha muito capital de draft. Lembrando que a gente acabou enviando nossas escolhas de primeira rodada para o Seattle Seahawks pelo Russell Wilson e para os New Orleans Saints pelo Sean Payton. Então o nosso capital de draft era muito reduzido. Além disso, a gente enviou também a nossa escolha de segunda rodada para Seattle e a nossa escolha de segunda rodada do ano que vem, 2024, para os Saints. Então a gente trabalhou com muito pouco capital de draft. E por que eu disse que eu fiquei feliz com essa classe? A gente conseguiu poucos jogadores, mas eu acho que os jogadores que a gente conseguiu podem trazer um tipo... Cada um vai trazer um tipo de impacto diferente na sua posição, tá? Então eu vou começar pelo primeiro jogador, que é o Marvin Mims, wide receiver de Oklahoma, tá? Os Broncos deram um trade-up de 5 posições, mas não deixa de ser um trade-up, ou seja, tivemos que gastar ainda mais do nosso capital de draft, que já era muito reduzido, para poder pegar o prospecto de Oklahoma, tá? Um prospecto que vou confessar para vocês que não imaginava que estivesse no radar dos Broncos, mas que faz muito sentido e eu vou dizer por quê, tá? O Marvin Mims é um wide receiver que ele é muito rápido, tá? Ele fez no Combine, ele correu em 4.34, se eu não me engano, segundos o tiro de 40 jardas, ou seja, é um jogador que no mínimo, no pior dos casos, ele tem uma velocidade que vai impactar no jogo. E o Sean Payton trabalhou com jogadores ao redor de toda a sua carreira no New Orleans Saints. Ele trabalhou com jogadores que tinham essa velocidade. O mais recente deles, o Brandon Cooks, tá? Que foi o wide receiver dos Saints, depois foi pro New England Patriots, depois foi pro Los Angeles Rams, depois pro Houston Texans e agora tá no Dallas Cowboys. Tá? Mas é sempre um jogador muito produtivo porque estica muito bem o campo e os Broncos precisam muito disso. Não tivemos esse wide receiver que estica o campo no ano passado e a gente sabe que o Russell Wilson é um cara que tem a deep ball, a bola longa, muito boa. Pelo menos era assim na época de Seattle. Então o Marvin Mims chega para ser esse jogador que vai, num primeiro momento, imagino que jogar ali no slot, tá? Porque o peso dele, até a altura, não é muito satisfatório, não é um jogador muito físico no sentido de conseguir ganhar bolas contestadas, mas vai conseguir esticar o campo e eu acho que é uma escolha que faz muito sentido também pensando em 2024, porque com o novo regime do Sean Payton, a gente sabe que nenhum jogador tá safe, digamos assim, Nenhum jogador tá a salvo de ser trocado, de ser cortado. Então, assim, o grupo de wide receivers pode ter
uma mudança drástica, né? E a escolha do Marvin Mims deixa isso ainda mais em xeque, né? A gente não sabe se Jerry Jeudy, Cortland Sutton, até o próprio Tim Patrick, o KJ Hamler, eu imagino que não esteja no elenco de 2024, tá? Então isso eu acho que a gente vai ter que ficar de olho nessa dinâmica aí, porque a primeira escolha num draft que você tem pouco capital de draft, ser um wide receiver que em tese não é um grupo que você tinha muita necessidade, faz a gente abrir o olho. Mas eu gostei da escolha, me surpreendi um pouco, eu achei que a gente ia por outro caminho, mas pensando assim que o ataque é com certeza o que a gente mais precisa melhorar, né, em relação ao ano passado, eu acho que uma escolha de wide receiver é bom para dar uma mexida aí, uma remexida nesse corpo de wide receivers, e eu acho que foi uma escolha que vai dar muito certo. A Pro Comp, né, a comparação a um jogador que já jogou ou que joga na NFL da NFL.com foi o Emmanuel Sanders, que, né, foi o wide receiver campeão do Super Bowl pelos Broncos, então já começou bem o menino Marvin Mims. Bom, 5 escolhas depois, a gente teve os Broncos escolhendo o Drew Sanders, linebacker de Arkansas, que foi uma escolha que me agradou demais, tá? O Drew Sanders, ele chega num time que tem 2 linebackers em tese estabelecidos. A gente tem o Josey Jewell de um lado e o Alex Singleton do outro. Os dois são linebackers muito similares, né? São muito voltados ali para a contenção do jogo corrido, são muito físicos, né? Tem altos números de tackles, mas são linebackers que, em tese, a gente não confia tanto na proteção ao passe, né? Só que o Drew Sanders também não é muito esse linebacker. Mas por que eu gostei dessa escolha? O Drew Sanders, ele só teve 1 ano jogando como linebacker, tá? Antes ele era edge rusher e ele jogava em Alabama, tá? E aí quando ele foi para Arkansas, ele fez essa mudança, nessa transição para linebacker off-ball. E no primeiro ano ele não teve lá, assim, o seu desempenho muito grande, jogando ali, principalmente na parte da cobertura. Mas ele foi muito bem utilizado em blitzes. E eu acho que isso é uma coisa que vai ser muito importante no esquema do Vance Joseph, porque é um cara que manda blitzes muito inteligentes, né, muito criativas, né? E o Drew Sanders, jogando na SEC, que é a melhor conferência, né, do college football, ele só não teve mais sacks que o rapaz que, meu Deus do céu, acho que agora, o Will Anderson, o linebacker de Alabama, que literalmente foi a 3ª escolha geral, né? O Drew Sanders teve 9.5 sacks, né? Foi o segundo em número de sacks na SEC. Então, assim, no mínimo, produção ele teve. E eu acho que ele vai chegar ali não tendo muita responsabilidade. Como eu disse, a gente tem os nossos 2 linebackers definidos para esse ano, tá? Mas em 2024 ele pode tomar esse passo e se tornar ali o linebacker principal do time, tá? O meu único receio em relação a isso é que o Vance Joseph, na época que ele ficou lá no Arizona Cardinals, ele trabalhou com linebackers e outros prospectos que eram muito versáteis, né, que conseguiam jogar em várias posições diferentes. Ele não conseguiu trabalhar bem esses prospectos, né? A gente tem, por exemplo, o Isaiah Simmons, que foi escolha top 10, teve o Zaven Collins, que foi escolha top 15, uns 2 anos atrás, e nenhum deles teve até agora o rendimento satisfatório. Então, assim, você ter um jogador que, em tese, pode jogar em vários pontos do campo, na mão do Vance Joseph, pode ser que não seja o melhor dos mundos, mas eu confio muito na avaliação do Sean Payton. Se ele acha que o Vance Joseph vai conseguir colocar o Drew Sanders em spots interessantes para conseguir tirar o melhor dele, eu fico tranquilo, tá? Mas foram 2 escolhas do segundo dia, né? Foi o nosso primeiro dia de escolhas, mas foi do dia 2, ambos foram escolhas de terceira rodada. O Marvin Mims foi escolha de segunda rodada, final de segunda rodada, e o Drew Sanders foi escolha de terceira rodada. As 2 escolhas me agradaram bastante, eu dei nota a menos para as 2, tá? E aí, seguindo no segundo dia, a gente subiu bastante, a gente subiu da 4ª rodada para o começo da 3ª rodada, tá? Para selecionar o Riley Moss, cornerback de Iowa, tá? Foi uma subida bem brusca, tá? Isso eu acho que pegou muita gente de surpresa, porque a gente já tinha pouco capital de draft, tanto nesse ano quanto no ano que vem. Então, assim, você gastar uma escolha... A gente precisou gastar uma escolha de 3ª rodada do ano que vem para poder subir, né? Então, a gente não tem nem escolha de segunda rodada, nem de terceira rodada as nossas, né? Porque a gente tem uma escolha extra de terceira rodada no ano que vem. Mas falando do Riley Moss, contribuiu muito no Special Teams, tá? Eu acho que ele vai ser, principalmente nesse primeiro ponto,
vai ser o cara que não vai entrar muito em campo. Eu acho que a gente tem bem definido o nosso trio de cornerbacks, tá? Mas assim, não me agrada tanto a subida, mas se é o tipo de jogador que a gente tá buscando, eu acho que tem que ser agressivo sim pra buscar ele, tá? Eu confesso que, assim, o Riley Moss não é um jogador que eu assisti tanto, tá? Mas tudo que eu li sobre ele é que é um jogador muito agressivo, tá? É um ball skill, é um baller, né? Ele tem muito ball skills. Ele teve literalmente 11 interceptações na sua carreira, um número relativamente elevado, tá? Para um cornerback, além de 26 passes desviados, que também é uma marca muito relevante, tá? Então, assim, é um cara que gosta muito do contato, tá? Mas nesse primeiro momento não vejo ele entrando muito em campo, tá? Pode ser que contribua sim no Special Teams, eu imagino que ele seja um bom contribuinte no Special Teams. E é claro, adicionar depth, né? Profundidade no seu elenco de cornerbacks é sempre muito importante, ainda mais na nossa divisão que a gente enfrenta um número absurdo de wide receivers bons, tá? E esse foi o nosso segundo dia, né? O nosso primeiro dia, o segundo dia do draft. E aí no último dia do draft, né? Que já é um pouco mais de aposta e tal. Os Broncos apostaram e apostaram bem, né? Porque apostaram em dois jogadores que caíram, né? Um a gente sabe por quê, o outro eu não sei muito bem. Mas o primeiro foi o J.L. Skinner, safety Boise State, que era prospecto ali de cotado para sair na segunda, terceira rodada, e a gente conseguiu ele na sexta rodada, no final da sexta rodada, tá? O J.L. Skinner é um cara que é muito físico, ele é muito alto para a posição dele, né? O safety, tá? Mas não é um cara que tem a mobilidade suficiente para ser aquele jogador para jogar de último safety, né? O single high safety. Mas isso não tem problema porque eu imagino que esse single high safety no esquema dos Broncos vai ser o Justin Simmons. A gente vai ver o Justin Simmons muito menos no box, tá? A gente vai ver ele de sideline a sideline, tá? Patrulhando o fundo do campo, que é onde ele vai melhor, tá? Ele consegue os seus números de interceptações, consegue passes desviados. E, obviamente, o J.L. Skinner ele não vai entrar logo de cara, até porque ele caiu tanto por conta de uma lesão que ele sofreu, tá? No peitoral, né? Se preparando para o Combine. Então, assim, pode ser que ele perca aí... Pode ser não, né? Ele vai perder bastante tempo da off-season, provável até que perca o começo da temporada, mas é uma escolha pensando no futuro. Por quê? Para além do Justin Simmons, a gente não tem muita profundidade. É claro que a gente pode sempre trazer o Kareem Jackson, a gente fala ano após ano de trazer o Kareem Jackson de volta, a gente trouxe ele em 2021, trouxe ele de volta em 2022, e pode ser que traga ele de volta em 2023, mas ele a cada ano vai ficando mais velho, né? Então a gente precisa se preparar para isso. O time ainda tem o Caden Stearns, um safety que se machucou no começo da temporada passada e não jogou muito, e o time tá muito alto nele, né? Então, assim, tem bastante coisa aí que a gente pode fazer com esses jogadores, tá? Mas o J.L. Skinner foi um jogador que me surpreendeu bastante ter caído, mesmo com a lesão dele, tá? Mas foi uma escolha que eu gostei bastante, tá? Porque é uma aposta, não deixa de ser uma aposta e se ele der certo na NFL, ótimo. Se não der, foi simplesmente uma escolha de sexta rodada. A última escolha, vou dizer escolha porque ainda tem mais um outro jogador que a gente tem que falar, tá? Mas a última escolha dos Broncos foi na escolha número 257, na sétima rodada, a gente selecionou o Alex Forsyth, center de Oregon, tá? Que era um prospecto também que estava cotado ali para sair no final da terceira rodada, quarta, no máximo quinta rodada, e a gente conseguiu ele na sétima rodada. Eu não vi ainda por que ele caiu tanto, tá? Mas era uma posição que talvez a gente tivesse uma necessidade, pelo menos, de trazer competição pro Lloyd Cushenberry, tá? E é interessante porque é a única posição da linha ofensiva que a gente não tem. O Sean Payton até disse que o titular é o Lloyd Cushenberry, mas assim, você não tem aquela confiança que ele é o nosso titular de fato, tá? Eu imagino que ele vá ser o titular, mas não vou me surpreender se por acaso a gente até contrate outro jogador na Free Agency para trazer mais competição, tá? E duvido muito que um rookie de sétima rodada consiga superar o Lloyd Cushenberry para esse ano, mas lembrando também que é o último ano de contrato do Lloyd Cushenberry, então a gente vai ter que se preparar para isso em 2024. Caso ele jogue bem, a gente pode ir lá e pagar ele, renovar com ele,
ou a gente no mínimo já tem o Alex Forsythe ali, que já vai estar um ano aprendendo o sistema e tudo mais, mas ainda assim é uma posição que a gente vai ter que ficar de olho para os próximos anos, tá? Mas eu gostei da escolha, assim, toda vez que a gente pega um jogador que estava cotado para sair antes, a gente pega ele muito depois, eu fico feliz. Então, em relação a board consensual, né, de todos os analistas, tá? Então, uma escolha que me agrada. Então, vocês viram que as 5 escolhas, né, tirando a do Riley Moss, que aí eu já fico um pouco mais cabreiro por conta da subida brusca que a gente deu, né? Mas o jogador não me desagrada, é um jogador que tem o seu valor. Mas todas as 5 escolhas foram positivas, né, de um certo ponto de vista. Então, assim, eu considero esse um draft muito bom dos Broncos, por conta da pouca munição que a gente tinha. A gente saiu com 5 jogadores que podem, tá, contribuir no futuro próximo, não digo exatamente nesse ano, tá? Eu acho que um ou outro ali, talvez o Marvin Mims e o Drew Sanders, eles podem contribuir já nesse primeiro ano, tá? Então, toda vez que você sai com possibilidades de jogadores que venham a contribuir, eu considero um draft muito interessante, tá? E por que eu falei que ainda falta falar de um jogador? Porque no meio ali do draft, a gente trocou, né, uma das nossas escolhas, a escolha de 6ª rodada, com o New Orleans Saints, por uma escolha de 7ª rodada deles, e o Adam Trautman, que foi tight end escolhido pelo Sean Payton em 2020, tá? Então, um jogador que ficou ali com o Sean Payton em 2020, 2021, trabalhou com ele durante um tempo e aparentemente o Sean Payton gosta muito dele, tá? E fez-se necessário trocar por ele, porque a gente não selecionou nenhum tight end nessa classe, que era dito por muitos como a melhor classe de tight ends, assim, de muito tempo, de repente de todos os tempos, porque tinham muitos prospectos e a gente não pegou nenhum. Eu achei até que a gente pegaria um tight end alto, mas o Sean Payton achou melhor pegar um cara dele, né, um cara de confiança dele, tá? E então esses foram os 6 jogadores que a gente conseguiu adquirir no draft, tá? Outros pontos que a gente tem que destacar: não draftamos nenhum running back, tá? Isso é um pouco preocupante porque a gente não tem muita profundidade, tá? Mas pode ser um ponto positivo em relação ao Javonte Williams. Pode ser que o Javonte Williams esteja de fato avançado ali na recuperação dele, pode ser que ele consiga estar presente, consiga estar saudável para jogar desde a semana 1, a gente espera que sim. É um jogador de muito impacto, um jogador que encantou a torcida no seu ano de calouro e no segundo ano enquanto esteve saudável. E além disso, inclusive antes de eu começar a gravar o vídeo, né, o Latavius Murray, que a gente imaginava que fosse voltar pro time, né, para os Broncos, ele fez até um recrutamento pro Sean Payton, ele acabou fechando com o Buffalo Bills agora, nessa manhã de 1º de maio, e não vai voltar para os Broncos, né? Então pode ser que os Broncos ainda peguem algum running back que esteja disponível na free agency, mas eu não colocaria muita expectativa nisso não, tá? Outro ponto positivo, até pra gente encerrar o vídeo, que já tá ficando mais longo do que eu esperava para uma classe tão pequena de draft, os Broncos não trocaram, de fato, o Jerry Jeudy, Courtland Sutton, nem o KJ Hamler. Então a gente vai manter esses 3 no elenco de 2023 e aí em 2024 a gente vai ver o que a gente faz. Lembrando que amanhã, dia 2 de maio, é o último dia, é a data limite para você acionar a opção de 5º ano dos jogadores draftados em 2020, tá? No nosso caso, o Jerry Jeudy, e até agora a gente não acionou essa opção. Eu imagino que a gente vai acionar sim ainda hoje ou amanhã, tá? Mas é curioso que a gente ainda não acionou, tá? Então esse foi o vídeo dessa semana, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da classe de draft dos Broncos, tá? Digam se vocês gostaram de tal jogador, se vocês achavam que a gente tinha que ter pego tal jogador que estava ali no nosso range, né, no nosso alcance, tá? Não se esqueçam de novo de se inscrever aqui no canal, tá? Deixar um like nesse vídeo para ajudar a gente na divulgação, tá? E a gente volta em breve com mais vídeos, mais lives, mais conteúdo para vocês. Lembrando também de seguir a gente lá no Twitter, em @broncos_br, e no Instagram, @denverbroncosbr, tá? Nossas coberturas lá, todo dia a gente traz conteúdo por lá, informações. Agora pode ser que fique um tempinho sem informações muito relevantes, né? A gente vai ter ali um tempinho até os OTAs e até a pré-temporada, mas na medida do possível a gente vai estar trazendo o melhor conteúdo do Denver Broncos para vocês. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma boa semana para todos. Forte abraço. Go Broncos. Let's ride! E até a próxima. Valeu!